Muito boa tarde, Nova Prata e toda a região abrangida pela Conecta Mais TV. Inicia agora a transmissão ao vivo do Expresso Meio-Dia. Atualização, notícia e informação para o seu almoço. Nesse momento fazem 26 graus em Nova Prata, o dia é instável, né? Tempo bom, o sol brilha, não há perspectiva de chuva durante o dia de hoje e a semana segue com tempo firme, como o verão deve ser. E encerram-se hoje as inscrições para o vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. À disposição dos alunos de toda a região no campus Nova Prata estão o curso de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Agronomia e Gestão Financeira. Vem estudar na universidade que tem a força da região, a Universidade de Caxias do Sul. As inscrições são no site ux.br ou pelo telefone 3242-1008. As provas ocorrem no dia 14, na modalidade de prova única. Enfim, aí encerrando hoje as inscrições. E começando o nosso giro de notícias e as nossas atualizações nessa manhã, passamos pela dupla Grenal e as perspectivas, porque o Inter vai a campo hoje contra o Sport e os times em uma situação bem diferente. O Inter encaminhando o tetracampeonato brasileiro e o Sport tentando fugir da zona de rebaixamento. O jogo ocorre às 19 horas no estádio Beira-Rio e pode ser acompanhado aí pelos principais canais. O Internacional, se confirmar a sua vitória, fica muito próximo da taça, um desejo de toda a torcida colorada. E para o Grêmio, foi bom ou foi ruim? A eliminação do Palmeiras no Mundial repercutiu também na Arena Gremista. Isso porque o tricolor encara o Palmeiras na final da Copa do Brasil. E o vice de futebol do Grêmio vê o rival na decisão fortalecido com a conquista da Libertadores. E o Grêmio precisa fazer a tarefa de casa para conseguir chegar com chances reais de vencer o Palmeiras, que tem um baita time no jargão do futebol. E nas informações da região, nós começamos aí trazendo as primeiras notícias que começou a vacinação nos grupos de idosos acima de 85 anos. Fagundes Varela começou nesta manhã e os agentes comunitários realizaram a listagem dos idosos que se encontravam numa faixa etária abarcada aí por essa faixa. E foram aí dispersadas algumas doses de vacina contra a Covid-19. Em Nova Prata também iniciou nesta manhã, nós fizemos uma gravação de uma reportagem pouco mais passado das 11 horas, não deu tempo da edição ficar pronta para entrar no jornal de hoje, mas amanhã você fica a par com imagens exclusivas aí da vacinação aos idosos acima de 85 anos de idade. Nessa quarta-feira também ocorre a última celebração da missa em honra à novena de Nossa Senhora de Lourdes, em Veranópolis. Amanhã, dia 11, a missa festiva inicia às 10 horas, claro, tudo pela modalidade virtual. Afinal, né, estamos ainda na questão da pandemia e a fé encontra aí as formas de chegar até os seus fiéis. Informação que a gente traz também das páginas de segurança aqui para a região, a Brigada Militar teve que conter um homem que ameaçava a própria mãe com um facão em Nova Prata. O fato ocorreu por volta das 19 horas da noite de ontem, quando a brigada foi acionada na rua Henrique Lenze. O fato ocorreu no centro do município. A guarnição se deslocou até o local e teve que conter o homem. As partes foram encaminhadas para o hospital e, posteriormente, à delegacia. E notícia também que vem dessa manhã da BR-470, quase 1 tonelada de carne era transportada sem refrigeração e foi apreendida em Veranópolis pela Polícia Rodoviária Federal. O caso ocorreu na tarde de ontem e a Vigilância Sanitária, junto com a polícia, acabaram prendendo aí carne de frango e carne suína, que eram transportados em um caminhão baú de procedência normal, um caminhão de cargas normais. O motorista de Passo Fundo informou aos policiais que não acompanhou o carregamento na distribuidora, que é responsável pela condução do caminhão. Enfim, foram encaminhados aí para prestar esclarecimentos e o material foi descartado porque estava sem a devida refrigeração.
Informação também de Veranópolis, os bombeiros tiveram que socorrer um garoto que foi atacado por um cachorro na Vila Azul. O menino de 10 anos andava de bicicleta quando foi aí atacado pelo cão. Ele não teve ferimentos graves, mas foi encaminhado ao Hospital São Peregrino Lasiose. E a gente sempre relembra, a partir desse caso, que mordidas de cães devem ser encaminhadas diretamente para tratamento médico, porque a mordida do cachorro ela é tecnicamente suja, ele tem diversos, germes e bactérias na sua boca e o ser humano pode ficar aí com alguma doença ou comorbidade. Então, sempre que um cachorro lhe morder, procure o atendimento médico para fazer o procedimento padrão. Informação que a gente traz para a economia da Serra, o setor moveleiro está otimista com a retomada no ano de 2021, esperando um mercado aquecido. Após registrar uma alta de 9,1% no faturamento em 2020 e um saldo positivo nos postos de trabalho em comparação a 2019, a indústria moveleira do Rio Grande do Sul tem boas perspectivas para o ano de 2021. Então, que o setor moveleiro possa confirmar essas expectativas, afinal, temos na nossa cidade e em toda a nossa região diversas empresas que trabalham nesta cadeia produtiva, tanto de móveis quanto de implementos voltados para os móveis. Torçamos que o setor possa se sair bem neste ano que está começando. E o litro da gasolina já bate a casa dos R$ 5,00 em diversas cidades da Serra Gaúcha. A informação de que a Petrobras anunciou os aumentos no último dia 9, a partir da meia-noite, e que aumentaria cerca de 17 centavos nas refinarias, já se traduziu em diversas bombas das cidades da Serra. A cifra dos R$ 5,00 já foi ultrapassada e tem lugares, por exemplo, em Caxias do Sul, que chega a custar R$ 5,19 um litro de gasolina. É muito complicada a situação, né? Me lembro de Clementina de Jesus e Clara Nunes, que diziam na década de 70 que um litro de gasolina custava mais barato que 1 quilo de feijão. Faça o comparativo hoje e veja o preço do feijão e da gasolina para saber o quanto o combustível pesa no nosso orçamento. Daqui um pouco a gente vai escolher se prefere comer ou abastecer o carro. Informações dessa manhã, um veículo foi flagrado na Rota do Sol em São Francisco de Paula a 173 km por hora. O flagrante foi feito pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que acabava fazendo uma abordagem, isso foi na tarde de ontem. O veículo é um importado, um Jaguar, e estava aí a cerca de 173 km por hora. Bem, o motorista conseguiu testar o bom desempenho do seu veículo, mas também vai ganhar uma tremenda de uma multa e a suspensão do direito de dirigir. Informações do governo do estado, o Eduardo Leite pede à Assembleia Legislativa União para serem aprovadas as reformas. Na abertura do ano legislativo que ocorreu ontem, o governador pediu aí que a Assembleia se una em torno de esforços comuns e possa aprovar as reformas que são necessárias. Eduardo Leite disse na sua fala que não quer ser o governador que, quando chegar no final do mandato, chega com a mesma fala de todos os governadores gaúchos, que fez o que podia ter feito. Não, ele quer fazer o melhor para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que, historicamente o Rio Grande do Sul não reelege nenhum governador desde a abertura das eleições diretas. Informação também que a gente traz aí pela página do governo do estado, vai ser assinado hoje um decreto que proíbe as corridas de cachorro, depois das reportagens que denunciaram as polêmicas e os maus tratos em torno da corrida de cachorros em todo o estado do Rio Grande do Sul. Um decreto estadual visará proibir este tipo de prática. Informação também para a economia e que faz bem para o nosso estado, a General Motors registrou e surpreendeu um lucro líquido no quarto trimestre. Na contrapartida das demais montadoras, como por exemplo a Ford, que está indo embora do Brasil, a GM registrou um lucro de 2,8 bilhões de dólares, superando as expectativas que tinham no balanço, e esses resultados referem o desempenho global da companhia. Na unidade brasileira, aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, a notícia foi comemorada.
Informação também que vem para Porto Alegre, vai voltar a ter voos internacionais. A partir de março, a Copa Airlines passa a operar num destino de voo direto entre Porto Alegre e o Panamá. A partir de 2 de março, então, passarão a operar aí no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, com uma ligação direta à capital gaúcha e mais 50 destinos, ou seja, uma ponte aérea muito interessante do ponto de vista internacional. Informações para solicitação de medicamentos na farmácia do Estado podem ser feitas diretamente pela internet. Atualmente é possível fazer somente o primeiro pedido pela plataforma e a reavaliação do tratamento deve ser ofertada em breve, ou seja, atualização do portal da Farmácia do Estado, que vai fornecendo todos os passos para que as solicitações possam ser feitas de maneira eletrônica, estreitando o tempo de recebimento dos medicamentos. Informação que nós temos nessa manhã, também começou a vacinação dos idosos em Porto Alegre. Contudo, com as fontes aí que a gente tem nas diversas rádios e emissoras que trazem notícia, foram registradas filas e atrasos para a vacinação dos idosos. A capital tem 10 locais para receber integrantes do grupo prioritário pela imunização e foram registradas aí atrasos, filas e também baixa procura em algumas unidades. No dia de ontem, na metade sul do estado, em especial em Camaquã, a gente teve aí um registro muito forte de temporal de granizo. Isso também ocorreu aqui na região da Serra, dos Campos de Cima da Serra, em Lagoa Vermelha. Em alguns pontos esparsos, os temporais duraram cerca de 20 minutos e acabaram causando prejuízos nas lavouras e nas plantações. Nessa manhã também é reportado um acidente grave na BR-386 em Fazenda Vila Nova. Uma carreta acabou tombando próximo à praça de pedágio, deixando o trânsito lento no local. Em uma curva, o condutor perdeu o controle do veículo de carga que estava carregado de farelo e vísceras. E a informação dá conta de que um Volvo FH de placas de Lajeado acabou perdendo o controle. O motorista não sofreu ferimentos, apenas danos materiais. E um fato inusitado, também um acidente, é reportado um micro-ônibus que levava pacientes de Alegrete para Porto Alegre, acabou pegando fogo na BR-290. O micro-ônibus prestava serviço à prefeitura e acabou incendiando. De acordo com a PRF, os 12 passageiros iriam fazer consultas na capital, além do motorista. A suspeita é que o veículo tenha tido um problema mecânico e começou a pegar fogo por volta das 4 horas da manhã no quilômetro 194 da BR. Os ocupantes seguiram viagem em outro coletivo. Bombeiros de Rio Pardo, Butiá e Minas do Leão acompanharam o incêndio para combater as chamas e o trânsito não chegou a ser bloqueado e também não se registrou nenhum ferido. E informação que a gente recebe pelo portal NSC Total de Santa Catarina, uma idosa da fronteira aí com o Rio Grande do Sul, acabou perdendo R$60 mil num golpe do bilhete, lá no oeste catarinense. E os estelionatários foram presos pela PRF aqui em Passo Fundo. O fato ocorreu em Concórdia, onde os estelionatários tentaram aplicar o golpe e ao levar aí o dinheiro da idosa, foram presos em Passo Fundo pelas equipes da PRF. Agora a gente vai para uma matéria especial. Hoje é dia das leguminosas, né? Este componente muito saudável no cardápio que muita gente passa serviço para comer. E já que você está na hora do almoço, algumas dicas com a nutricionista que vai falar aí, a Tamires Frigo, ela que trabalha em Nova Araçá, vai trazer para nós algumas informações da importância do consumo desse tipo de alimento. Na sequência, eu volto com as atualizações do Brasil. Esse é o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. Você sabe o que são as leguminosas e quais são os seus benefícios? A nutricionista Tamires Frigo, do município de Nova Araçá, irá esclarecer tudo pra gente. As leguminosas são grãos que dão em vagens. Eles são... a maior propriedade deles é o ferro. Então, são as proteínas vegetais. A gente tem as proteínas animais, que é a carne, e as vegetais, que são as leguminosas. Então, o ferro, a gente consegue obter ferro desses dois alimentos com maior propriedade.
Além do ferro, elas têm cálcio, têm potássio, têm zinco, complexo B todo, ácido fólico. São vários nutrientes que as leguminosas têm. Além disso, elas são alimentos que têm muitas fibras. E por isso elas dão saciedade quando a gente consome elas com maior frequência. As mais conhecidas aqui na nossa região, enfim, é o feijão e todos os seus tipos, né? São vários tipos de feijões. Lentilha, ervilha, grão de bico e a soja. A soja é a menos utilizada atualmente, assim. Mas os feijões todos, as lentilhas, que hoje existem vários tipos também. A ervilha partida, ervilha verde, que são os 2 tipos que a gente conhece com maior frequência, assim, e os derivados delas, que então são as farinhas, o humus, as pastas de grão de bico, pasta de feijão, os leites vegetais, né, derivado da soja, especialmente leite e suco de soja, que a gente já conhece, e acho que é isso, as maiores formas de consumir as leguminosas assim. Eu acho que a maior parte são essas, e todos os seus derivados, né? Como os feijões, existem milhares de tipos de feijões no mundo inteiro, né? Então, acho que a gente conhece algumas, feijão branco, feijão preto, carioquinha, mas tem muitos outros tipos de feijões também. As leguminosas, por serem... contém muitas fibras, elas ajudam muito no nosso intestino, né? Funcionamento intestinal. E elas geram muita saciedade. Então, picos glicêmicos, controle de glicose, elas são bem importantes nesse sentido. Controle de diabetes, para quem quer um emagrecimento, elas são bem importantes nesse sentido. Na parte de anemias também, são muito utilizadas junto com a carne, né? Então, são várias formas que a gente pode obter os benefícios delas na saúde. Hoje, no consultório, a gente ouve muita gente falando de ai, Nutri, isso me estufa, o feijão me estufa, eu não como porque estufa. Todas as leguminosas, elas contêm antinutrientes. São alguns componentes que produzem gases. Quando consumidos sem o molho, sem deixar de molho, elas podem produzir esses tipos de gases. Uma dica que eu gosto de sempre de orientar é deixar de molho de 8 a 12 horas com uma troca de água. E não precisa tirar a casquinha, só retira a água e consome normalmente. Por elas serem uma proteína, elas substituem a carne muito facilmente. Em todos os meus tratamentos em consultório, eu sempre oriento a deixar um dia de consumir carne. Então, uma boa fonte de proteína são as leguminosas. Elas são muito utilizadas também por veganos e vegetarianos como fonte de proteína. E existem hoje, como a gente conhece, os suplementos como whey, vários suplementos de origem animal. Existem as proteínas de origem vegetal também, como a proteína de ervilha, que é a mais conhecida atualmente, que é uma das fontes de proteína tanto quanto um whey, por exemplo. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando ao vivo para o Expresso Meio-Dia, trazendo notícia e atualização para você pela Conecta Mais TV. Lembrando que nós estamos disponíveis no canal 8 do serviço de TV por assinatura da Adilnet, também no Facebook, no YouTube, na homepage, nas plataformas digitais. A Conecta Mais TV é um canal aqui da nossa região voltado para as nossas pessoas. Nesse momento a temperatura está na casa dos 27 graus em Nova Prata, o céu permanece ensolarado e predominando com as nuvens, conforme a gente pode ver aí nas imagens que você tem na tela. As informações que nós temos para esse segundo bloco. A Ford fecha um acordo com o Procon e vai manter peças e assistência técnica no Brasil. O acordo tem abrangência nacional e a Ford afirma que vai manter o fornecimento de peças e também de assistência técnica. A marca fechou 3 fábricas no país e vai importar veículos. Então, o Procon, de São Paulo e a Ford Motor Company estabeleceram um termo comum de acordo para que os consumidores que tenham adquirido veículos da marca não se sintam lesados com a partida da montadora. Informações que nós temos também, um avião com uma carga de 8,7 milhões de doses da Coronavac chegou a São Paulo. No carregamento estão aí 5.600 litros de IFA, que é o insumo farmacêutico ativo para a produção do imunizante, que deverá começar a produção agora e será distribuído a partir do mês de março. Então, esta carga também era aguardada pelos dirigentes do Butantan e pelos cientistas para começar a produção de vacina no Brasil. Então chegou o ingrediente que vem diretamente da China. Falando em vacinas, nessa manhã em coletiva de imprensa, o presidente e diretor nacional da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que o trecho da medida provisória das vacinas, que determina que a agência aprove vacinas contra a Covid autorizadas por órgãos reguladores de outro país, representa um risco sanitário para o Brasil. Abre aspas, corre risco sanitário grave, simples assim. O fato de estar aprovado e registrado em outro país não necessariamente autoriza o Brasil
o seu uso sem riscos, fecha aspas, garantiu Torres em entrevista. Ele falou que indicará o veto ao presidente Jair Bolsonaro sobre este trecho. O trecho é proposto aí por parte de integrantes do governo que avaliam que a Anvisa tem que se declarar em 5 dias úteis o uso ou não das vacinas. E a Anvisa é contra essa forçação de barra e pede prudência nesse momento. Informação que a gente vem também sobre a economia. O comércio acabou caindo nos números de dezembro, mas cresce pelo 4º ano seguido, conforme o IBGE. Nas métricas de sobe e desce do mercado, a pesquisa de vendas no setor comercial tiveram uma expansão de 1,2% em 2020, apesar da queda histórica de 6,1% no último mês. O mês de dezembro sempre é o mês mais aquecido do comércio por conta das festas de final de ano. Contudo, no ano passado, uma queda expressiva foi sentida e é óbvio que esse motivo se deve à situação sanitária. Agora, uma informação para o licenciamento e emplacamento de veículos. A placa Mercosul. Está em tramitação um projeto de lei que quer instituir na placa Mercosul o nome da cidade e o estado. Contudo, a inclusão dessas novas informações devem pesar no bolso do contribuinte, uma vez que o projeto de lei propõe modificar o artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro para tornar obrigatória a identificação do município, além de trazer de volta o lacre, ou seja, mais uma ida até o Detran, mais uma vistoria, mais uma taxinha, mais um lacre, enfim. Seguimos a roda da burocracia brasileira em torno das situações vinculadas ao recebimento de autorizações para o trânsito. E informação da segurança, o chefe da quadrilha do Novo Cangaço, um ladrão de bancos da Bahia, foi preso em Santa Catarina. A polícia apura se o preso tem ligação com um assalto histórico realizado em Criciúma e também em Blumenau. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que agia no estilo do Novo Cangaço. Para quem lembra de Lampião e Maria Bonita, vai saber do que eu estou falando. Para quem não lembra, enfim, os cangaceiros eram um bando sem lei que circulava pelo agreste do sertão nordestino, roubando dos ricos, dando aos pobres, fazendo justiça com as próprias mãos, enfim, em uma época em que o Brasil era aí completamente desprovido de qualquer instituição estatal capaz de garantir a segurança do cidadão. Dessa forma, o Novo Cangaço, essas quadrilhas instituídas sobre este novo lema, quer da mesma forma praticar furtos e roubos, enfim, contravenções e crimes penais, distribuindo seus proventos, fazendo uma justiça social às avessas, algo totalmente vedado pelo nosso ordenamento jurídico, porque não temos espaço para isso. Informações internacionais que nós recebemos também, o processo de impeachment contra Donald Trump avança no Senado norte-americano. Os senadores aprovaram a constitucionalidade do processo e dão prosseguimento ao julgamento. O ex-presidente norte-americano, mesmo após deixar o cargo, é acusado de incitação à insurreição no episódio de invasão do Capitólio. Tecnicamente, fala-se que Trump não será condenado no impeachment, mas as coisas podem mudar a partir do começo das audiências. E para a gente encerrar com uma notícia leve, para dar um tom mais tranquilo para essa quarta-feira de tarde, um incidente aconteceu em uma audiência judicial nos Estados Unidos. Isso porque, enquanto juízes, advogados e promotores estavam reunidos, um dos advogados acabou acionando, por engano, um dos filtros da plataforma Zoom, e aí entrou uma foto de gatinho no lugar dele. Bem, a audiência foi interrompida para que o advogado pudesse ajustar o foco da sua filmagem e colocar uma imagem adequada. Agora, para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, uma reportagem muito especial feita na Cominsul, lá em Paraí, uma das maiores empresas de beneficiamento e distribuição de frutas de toda a região. E para contar toda essa história, a gente foi até lá para dizer que desde o ano de 1980 a empresa trabalha em um modelo extremamente aplicado e eficiente no setor das frutas. Acompanhe a partir de agora um pouco da história da Cominsul. A gente retorna amanhã pontualmente ao meio-dia trazendo notícia e atualização. Eu me chamo Thiago Zilli e esse é o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. Foi um prazer estar na sua companhia. Uma boa tarde.
volta de 1980, iniciou-se a ideia da Cominsul. E hoje, passados mais de 40 anos, estamos no município de Paraí para te contar um pouco mais sobre esta história. Bom, a princípio, a uva de mesa seria mais para soprinatura, tá? Por isso que a gente optou por ter umas variedades diferentes. E as comuns são mais para vinho, sucos, enfim. Hoje a gente tem a Itália, que seria essa, tem a Núbia. Agora a gente tem um planejamento de fazer mais um hectare de pareira, partir para uva de sem semente, Vitória e Easy e mais variedades. Bom, é uma diferença muito grande. Por quê? Porque a cobertura traz em si uma proteção à uva, que ela não pega o orvalho da manhã, ela não pega a chuva. Assim, que nem aqui está vendo, tem a tela, protege de qualquer bichinho. E assim a gente usa bem menos agrotóxicos, seria assim, tipo só orgânicos a gente usa. Então pode você comer essa uva sem problema nenhum. Cuidado, ele exige assim um monte de cuidados a mais, enfim, de todas as uvas. Uma cobertura assim a gente faz um manuseio bem diferenciado. A gente começa quando ela está florescendo, começa a tirar as folhas, enredar o cacho, enfim, largando o cacho para baixo. Passa o pente no cacho para ele ficar uma baga maior. Enfim, tem séries de cuidados a mais. Com certeza, porque a pareira ela gosta do seco, mas ela precisa da água daí, mas não contato com a folha. Tem que ser na raiz, por isso que a gente bota fertirrigação assim. Para comprar é só chegar, a gente tem uma tenda aqui na beira da BR 324, que é bem localizada, tem umas placas grandes e está escrito como quiosque Cominsul. É só chegar que a gente faz até visitas com os clientes que chegam, que querem visitar o Parreiral e ver a uva, a gente faz e está aí para venda. Já a partir de agora estamos vendendo já. Bem, a Cominsul, na verdade, tem uma longa história para ser contada. Começou na época lá dos anos 70, quando meu pai casou com a minha mãe. Eles moravam aqui, mas a minha mãe era de origem da cidade lá de Farroupilha. Então, como as condições eram um pouco precárias na época, eles decidiram ir trabalhar de empregados em Farroupilha para cuidar de vinhedos. Então, dali que começou todo o surgimento e o envolvimento com vitivinicultura e a fruticultura. Então, lá eles ficaram um período trabalhando de empregados. Após esse período, eles retornaram para São Jorge, ali na capela do Nossa Senhora do Horto, e ali começaram as atividades no setor vinícola. Com muito suor, muito trabalho, construíram os primeiros pareirais. E com muito sucesso foi dando certo, foram aumentando as áreas. Hoje, inclusive, São Jorge é um município destaque em produção vinícola, principalmente na uva Moscato. Então, todo esse trabalho, esse envolvimento, quem deu origem foi o pai e a mãe, o pai Hildo e a dona Anastácia. Então, os anos se passaram, foram implementando também outras culturas, como o pêssego, foram construindo câmara frias. Antes desse período, o pêssego produzido ali na nossa região era todo transportado até Farroupilha, então o pêssego é uma cultura muito perecível, ele tinha que ser colhido no dia e ser transportado rapidamente até uma câmara fria. Então foi construído câmaras na nossa propriedade aí, e foi dando continuidade ao trabalho. E ao passar dos anos também, o pai tinha sociedade com os irmãos,
enfim, num acordo amigável entre as famílias, descendentes, eu, meu irmão, enfim, todos fomos crescendo. E aí veio a veio a opção para cada um tomar o seu rumo e tomar um caminho por conta própria. Então a nossa família ficou com a parte das câmaras frias na época. E aí, como nós tínhamos poucos vinhedos, a gente começou a implementar no nosso ganho, no nosso dia a dia, a cultura da maçã. Onde a gente começou a pegar a maçã nos municípios na época foi Protásio Alves, Antônio Prado, e processava no nosso barracão do Pêssego e mandava para São Paulo. Também, graças a Deus, com muito suor, foi um trabalho que veio dando muito certo e a gente foi aumentando bastante, bem gradativamente, as tonelagens a ser processadas da maçã, e aos poucos a maçã passou a ser o nosso carro-chefe no lugar do pêssego. Então, com esse aumento bem significativo na cultura da maçã, a gente teve que procurar uma nova oportunidade, porque no espaço que a gente estava no interior, não tínhamos mais espaço físico para construir novas câmaras frias e aumentar o nosso packing e as câmaras. Então a gente optou por vir a Paraí. Aí conseguimos comprar o terreno aqui, ajuda da prefeitura também, incentivo da prefeitura, a gente foi investindo, então mudou para Paraí o nosso packing e a nossa estrutura de processamento de frutas. Então aqui hoje a gente conta com uma estrutura atual de frigorífico de 3.000 toneladas para estocagem de maçã, uma máquina classificadora, a gente processa na faixa aí de 30 toneladas por dia. O nosso mercado hoje de frutas de maçã, ele é baseado mais nos estados do norte e nordeste do Brasil, mas a gente atende também todas as regiões. Mas o que mais a gente atende é norte e nordeste. Então a nossa fruta hoje ela sai de Paraí para o Brasil todo. A origem das frutas hoje a gente tem uma grande abrangência praticamente em todos os municípios maiores produtores aqui da região sul, que a gente tem pomares em Lagoa Vermelha, Muitos Capões, Vacaria, também temos pomares em Urupema, Santa Catarina, que a gente tem uma filial lá de recebimento e processamento de frutas. Então a gente está hoje com uma estrutura bem ampla e também começamos a fazer o plantio de maçãs de uma variedade nova que está saindo agora, a variedade Eva Select. A gente está com uma área de 4 hectares já, com o segundo ano, uma área com 2 anos e uma área com 1 ano implantada em Paraí. Nessa área com 2 anos, na verdade ela nem está fazendo, ela está com 1 ano e 6 meses agora. A gente já colheu um pouco da fruta já no primeiro ano, então já tem bons resultados aí, uma boa expectativa. E a gente pretende aumentar ainda mais essa variedade na nossa região, que ela vem se adaptando muito bem aqui, a variedade Eva. Hoje a Cominsul está situada às margens da RS 324, no quilômetro 266, aqui em Paraí, bem próximo ao trevo de acesso à cidade de Paraí. Aos fundos a gente construiu a empresa de processamento das frutas e junto à rodovia a gente construiu, que era um sonho do meu pai, construiu um quiosque para a comercialização das nossas próprias frutas, aí, um pouco do nosso trabalho para a gente poder mostrar e vender e comercializar e desfrutar esse trabalho junto com a população regional aqui de Paraí e das cidades vizinhas. Então a gente construiu um quiosque aqui para a venda das mesmas e a gente foi incrementando outras frutas. Temos lanches para os viajantes, saladas de fruta, sorvete, caldo de cana, enfim, temos uma ampla variedade de comidas, bebidas, lanches.